Amém. Louvado seja Deus, né? Por essa noite, por esse grupo de oração. Sempre me lembro do ano de 86, quando eu cheguei a esse grupo, né? Totalmente destruído pelo pecado, totalmente sem nenhuma esperança. A minha história até é engraçada, porque eu vim a este grupo de oração porque eu havia discutido com a filha de uma mulher que estava aqui, e a filha dela disse que eu não servia a Deus porque eu estava envolvido com outras religiões, outras coisas. E aí eu vim para mostrar que aquela mulher estava errada. Eu vim para mostrar assim, eu vou provar que ela está errada. E faz 33 anos que eu estou tentando mostrar que Deus não existe, que Ele não está aqui, e eu não consigo. Você acredita num negócio desse? Não consigo mostrar que Deus não existe, não consegui. No fim não, que ainda não acabou, graças a Deus, né? E não vai acabar, porque eu estou indo para o céu. Não sei você, mas eu sei para onde eu estou indo. Você sabe ou não? Pergunta para quem está perto. Você sabe para onde você está indo ou não? Sabe ou não? E aí? Eu sei. Tomara que você saiba, né? Porque muitas vezes a gente não sabe. E é por isso que o nosso caminho vai se tornando triste, vai se tornando desanimado, porque a gente não sabe para onde está indo. E quando a gente não tem essa certeza, não tem esta convicção, a gente começa a olhar só para esta vida, e esta vida vai se tornando muito difícil, muito dura, muito sem graça. E eu vou compartilhar com vocês hoje uma palavra. Até falei um pouco hoje no programa lá na rádio, né? Quem já ouviu, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas uma palavra que eu creio que pode nos ajudar bastante, que está lá no Antigo Testamento, né? No livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 16. Para você que não conhece muito a Bíblia, eu vou localizar mais ou menos assim, né? Em que época isso aconteceu, para você poder entender um pouco melhor, tá bom? Segunda Crônicas, capítulo 16. Acharam aí? Segunda Crônicas 16. Quem não achou, pede ajuda quem está perto aí. Às vezes alguém ajuda você. Mas vamos achar que quem quiser, né? Eu gosto. Outro dia me perguntaram, é bom levar a Bíblia? Eu sempre digo que é bom, né? Ah, mas no celular também. Mas a Bíblia de mão ainda é mais. Se anota, né? Se rabisca. A minha é toda rabiscada, mas fica à vontade. Quem não quiser trazer também. Mas aqui, só para você entender, nesse tempo já haviam passado o Mar Vermelho, já haviam vencido as guerras, já havia o reinado de Judá, já havia uma briga. Alguns ficaram do lado de Israel, outros ficaram do lado de Judá. O lado de Judá se perdeu. O lado das outras 10 tribos, né? E essas 3 tribos que ficaram ligadas em Israel continuaram servindo a Deus de vez em quando. Conseguiram entender? Saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, conquistaram a terra prometida. Passou um tempo, logo depois de Salomão, brigaram. 10 tribos foram para o lado, 2 tribos e meia, quase 3, ficaram do lado de Deus. Mas mesmo essas tribos depois foram ora afastava de Deus, ora voltava, ora afastava, ora voltava. Este rei, do qual nós vamos ler agora, foi um rei bom. Ele começou o seu reinado só confiando em Deus.
Ele sucedeu um outro rei que havia brigado até com os irmãos, com os vizinhos dele e tudo mais. E quando esse rei entrou, no começo do reinado dele, é o rei Asa, né? Ele chama. Esse rei Asa foi um rei bom até. No começo ele fez aliança com Deus. No começo ele andou com Deus. No começo ele buscou Deus. Mas quando você ler esse capítulo 16, o reinado dele começa no capítulo 14, tá bom? Aqui no capítulo 16, no versículo 7 em diante, você vai ver que um profeta, em algumas traduções fala vidente, em outros fala profeta. Profeta ou vidente na Bíblia é uma pessoa que vem com uma palavra de Deus. É uma pessoa que vem trazer uma mensagem diretamente do céu. E Deus mandou um profeta diretamente do céu para falar com o rei Asa e disse, preste atenção, versículo 7: por que te apoiaste no rei da Síria e não no Senhor teu Deus? O exército da Síria escapou de tuas mãos. Os etíopes e os líbios não formavam um exército muito maior, e contudo o Senhor os entregou a ti, porque tu te apoiaste nele. Isso vai estar aqui no capítulo 15, tá? E aí, sempre que você lê a Bíblia, se você quiser ler, o ideal é começar pelo Novo Testamento sempre, tá bom? Porque Jesus é o centro. Mas se um dia você resolver ler a Bíblia inteira, lembre-se que a Bíblia tem fatos históricos, né? Ela tem algumas coisas que são só daquele tempo, só valem para aquele tempo. Mas na Bíblia tem algumas coisas que elas são eternas, entendeu? Existem os fatos históricos, existem algumas coisas que são temporais, só valem para aquele momento. E existem versículos e promessas que elas são eternas. E nós vamos ler agora uma promessa eterna. Nós vamos ler agora uma verdade imutável, que valeu lá para o rei Asa, valeu há 500 anos atrás e vai valer até Jesus voltar. Esta verdade aqui, ela é imutável, ela não vai mudar. Preste atenção, versículo 9, 2 Crônicas 16, 9: os olhos do Senhor percorrem toda a terra para sustentar aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. Olha que verdade, que promessa, que palavra, que descanso. Preste atenção, os olhos do Senhor percorrem toda a terra para sustentar aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. É interessante, quando a gente vive longe de Deus, nós temos os olhos do Senhor como um julgamento, né? Minha mãe tinha uma sala na casa dela que tinha tudo quanto é figura. Minha mãe era analfabeta, né? Então ela gostava muito de imagem, porque a imagem é para o analfabeto o que a letra é para quem sabe ler. Por isso que a igreja sempre adotou imagem. Hoje tem algumas religiões que pensam que a imagem é idólatra. Eles não conseguem imaginar que durante muito tempo as pessoas só leram através das imagens, né? Eu tive a alegria de visitar Portugal e também Jerusalém, e é muito interessante as igrejas lá. Ela é como algumas igrejas aqui do Brasil, né? Aqui em Iguape tem uma igreja muito bonita, em São Paulo a catedral. Você olha nos tetos, todos eles repletos de imagem. E as imagens na verdade contam uma história, né? A imagem da ressurreição de Jesus, a imagem da multiplicação dos pães. Por que essas imagens existiram e existem até hoje? Porque você não precisa saber ler. Você chega naquela igreja e alguém fala assim: o que é isso aqui? Ah, isso aqui foi quando Jesus multiplicou os pães. Ah, então tá bom, entendeu? A imagem é para quem não sabe ler o que a letra é para quem sabe ler. E minha mãe, como não sabia ler, ela tinha mas era assim, uma sala lotada assim de imagem. E tinha uma imagem lá, eu era alcoólatra,
Eu cheguei a bater na minha mãe, então eu tinha uma vida muito desregrada. E uma das imagens estava escrito assim: os olhos do Senhor te acompanham para onde você for. E era uma imagem de gesso 3D que fala, que ela é aprofundada assim, né? Oi? Não dá medo? Menino, eu tinha um medo daquela. Porque você podia assim, sem mentira, a imagem está aqui, né? Aí você ia para o cantinho da sala, olhava para ela, o olho fazia assim, ó. Aí você ia para o outro canto da sala, o olho fazia assim. Rapaz, tinha dia que eu estava no meu quarto e falava assim: aquela imagem está virada para cá. Sabe aquela coisa assim? Porque quando você está no erro, os olhos de Deus parece que estão para te condenar, parece que eles estão te buscando para te destruir. E eu tinha aquela imagem para mim como um peso, porque para mim era algo muito difícil de olhar e saber: nossa, Ele está me vendo. Você quer ver ir no banheiro, imaginar isso, né? Eu falo: será que aquela imagem sente cheiro também? Que triste, né? Deve ser triste a vida de um Deus que sente cheiro, né? Então assim, os olhos do Senhor estão por toda a terra. Isso é real, isso é eterno. Isso não foi para aquele tempo, não vai ser para algum tempo. E é interessante que você saiba também, não é só para quem crê, não é só para quem é cristão. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, indiferente, independente de religião, de cor, de raça, de credo. Em toda a terra Ele percorre. E aí vem a promessa: para sustentar aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. A palavra sustento na Bíblia, ela tem um significado muito maior do que apenas nos dar comida, bebida, roupa. Sustentar é o mesmo que suportar na Bíblia, mas não suportar no sentido de que o outro é chato, não, suportar no sentido de dar suporte, né? A explicação que eu escutei uma vez de um padre, eu achei muito legal, porque aí me fez entender bem. Quem é pobre aqui? Quem é pobre sempre tem uma casa que você coloca aquelas mesas que você ganhou do pai, da mãe, né? E aí sempre tem um pé que fica bambo, não tem? Ela fica ali, né? E aí você vai lá, pega um papelão ou um caco de telha, coloca de um lado, né? Até que aquele pé fica firme. Aí pronto, agora a gente já pode usar esta mesa. Isto é sustento. Sustento na Bíblia é o que traz equilíbrio. Entendeu a diferença? Não é o que traz comida, bebida, roupa. Sustento, suporte na Bíblia é aquilo que vai nos trazer o equilíbrio para que eu possa passar tudo o que eu tenho que passar. Isso é o sustento. E a Bíblia fala, e isso é uma promessa eterna, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, mas eles não percorrem para condenar a terra, eles não percorrem para destruir a terra, mas Ele vai achando os corações que pertencem a Ele, que lhes são devotados, e a esses corações o Senhor sustenta em meio a toda e qualquer tribulação. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós não entendemos isso. O rei Asa não entendeu isso. Durante muito tempo ele dependeu de Deus. Se você ler a história dele, vieram exércitos mais numerosos do que esse da Síria, e ele foi diante de Deus, orou, e Deus deu a vitória para ele. Mas chegou um tempo que ele começou a vacilar. E é isso que eu tenho visto, né? A gente que está nessa caminhada há mais tempo, já está ficando mais velho também. O que eu tenho visto de gente que crê em Deus, busca, mas de repente, sem perceber, começa a vacilar. Lá atrás, confiou. De repente, então, vai que Deus não ajuda, né? Então agora eu vou fazer uma aliança. O rei Asa e vários reis, vamos fazer aliança com o Egito, vamos fazer aliança. E Deus falava: vocês não precisam fazer esse tipo de aliança, porque essa aliança vai custar caro, eles vão cobrar de vocês. Eu estou aqui. E muitas vezes, sem a gente perceber, a fé que um dia a gente teve começa a vacilar. E gente, tomara que vocês já tenham, quem tem lido um pouco da palavra, ou quem tem vindo aqui ou nos assistido um pouco pela internet também, tomara que você já tenha percebido que se estamos vacilando, o problema não está em Deus. Deus não muda. Lá em Hebreus está escrito: Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele é o mesmo.
Deus é Deus. O problema é que, sem a gente perceber, nós começamos a mudar, nós começamos a vacilar, nós começamos a deixar de perceber Deus, né? O apóstolo Paulo, eu não me lembro qual carta, mas uma das cartas ele fala assim: do jeito que vocês receberam Cristo, andem nele. Só que a gente recebe Cristo de um jeito e de repente começa a andar de um jeito diferente, né? A gente começa a andar meio que desconfiado de Deus, meio que não querendo mais Deus, não deixando, não permitindo mais Deus agir, não deixando mais Ele ser o Senhor, o dono, nada, né? E é interessante, se você quiser abrir, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, porque vai nos dar os olhos de Deus através de Jesus, né? Jesus é o próprio Deus vindo à terra, e Ele também vai dizer que Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas logo em seguida, Ele vai dizer também por que nós começamos a vacilar, aonde nós começamos a vacilar. João 3,16 é um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Não sei, eu sempre conto essa história que eu acho bonita. Tem até eu não lembro qual filme, mas é uma história real da época dos nazistas. Os nazistas estavam perseguindo os judeus, e eles prenderam os judeus, e no meio dos judeus foi um cristão também. E quando chegou na fila, esse cristão falou assim: mas eu não sou judeu, eu sou cristão. Não olhe para a Bíblia agora, olha o que salvou a vida desse cristão. O soldado falou assim: você é cristão? Sou. Então fala para mim, o que está escrito em João 3,16? Se fosse você, você seria salvo ou estava queimando lá ou ia lá morrer? O soldado só perguntou: então você é cristão? Sou. João 3,16, o que está escrito? Porque é um dos versículos mais famosos, é um dos mais conhecidos. E o cara não titubeou, na hora ele já falou assim: pois Deus amou tanto o mundo, que por Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o soldado falou assim: então pode ir embora, sai da fila. Olha, e se fosse você, onde você estava? Pergunta para quem está perto: e você, onde você estava? Morreu. Deus perdoe brincar com uma coisa dessas, né? Não podia nem estar brincando, mas se fosse um de nós, onde a gente estaria uma hora dessa? Se alguém só pergunta, já pensou se isso fosse o céu? Se São Pedro chegasse para você e falasse assim: você quer vir para o céu? Eu quero. Então fala aí João 3,16. Você fala: ixi. E aí? Que nem aquela mulher, você conhece a história da mulher que foi para o céu? Chegou no céu, São Pedro falou assim: para entrar no céu é muito fácil, é só soletrar uma palavra. E a mulher, qual é? Amor. Vamos soletrar amor, vai aí. A-M-O-R. E entrou para o céu. E o marido dela tinha largado dela, deixou ela com o filho pequeno, tal. E um dia São Pedro teve que fazer uma reunião com Deus lá, deixou ela na porta do céu. Chegou o marido dela, morreu, e ela que estava na porta do céu. E ela achou: oh, que bom que você chegou. Para entrar aqui é tão fácil, é só soletrar uma palavra. Qual é? Schwarzenegger. Soletra aí agora, vai. Schwarzenegger. É duro, né, velho? Fala a verdade. Inferno direto, né? Não tem nem condição, né? Já pensou, às vezes, a gente sem perceber, o conhecimento da palavra. Esse filme desse rapaz no filme judaico me mostrou o quanto é importante. Às vezes, não é lógico, você não precisa saber exatamente onde está, né? Se eu não me engano, Isaac Newton é que dizia isso: eu não preciso saber aonde está, mas eu preciso saber que existe. Eu não preciso citar decor, mas eu preciso saber que existe, mesmo que eu não saiba decor. Está escrito isso. Jesus não falou assim para o Satanás quando ele foi tentado: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Mas ele não falou assim: está escrito lá no céu. Não, mas ele sabia que estava. Isso que é importante. Eu tenho que saber que está escrito. É isso que é importante para nós. E se você continuar lendo, versículo 17: pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Lembram lá?
que nós lemos agora de Crônicas, 2 Crônicas 16, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para sustentar aqueles que lhes são devotos. Jesus vem ao mundo não para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Só que aí vem o versículo 19. A luz veio ao mundo. Aqui começa a nossa dificuldade. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Vou falar uma coisa para vocês, com toda a sinceridade do meu coração, do pouco que eu tenho estudado, a história até do mundo, da igreja, de vários povos, de índios, de povos que não conhecem a palavra, mas que podem conhecer Deus só através da natureza, né? Gente, não é Deus que não mostra a luz para nós, não é Deus que não se revela, somos nós que amamos as trevas. Não sou eu que estou dizendo, leia de novo para você ver. A luz veio ao mundo, ela não veio para uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas ou um povo só. Ela não veio para os judeus, para os hebreus, para os católicos, não veio para um povo só. Ela veio ao mundo, ou seja, o mundo todo pode ver a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus é tão maravilhoso, né? Que nós podemos encontrar Deus sem conhecer a Bíblia. Nós podemos encontrar Deus só pelas suas obras, porque Ele mandou luz ao mundo, né? Eu gosto muito de história, porque as histórias marcam a vida da gente. Eu não sei se vocês conhecem, mas um homem tinha uma empresa, e ele gostava muito assim de massacrar os funcionários, para que os funcionários o tratassem como Deus. E ele exigia esse tratamento. E um dos funcionários dele começou a buscar ao Senhor e encontrou-se com Jesus de verdade mesmo. E ele então colocou Jesus em primeiro lugar. E o patrão ficou furioso, porque ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava em Deus. E ele um dia então ficou furioso com o empregado. Falou assim: olha, é o seguinte, amanhã, 1h para me provar que Deus existe. Se você não provar que Deus existe, você está demitido, eu não vou te deixar ganhar nada. Você mora numa casa da empresa, você vai ter que sair até amanhã 1h. Se fosse você, seu patrão chegou hoje para você e falou assim: ó, se você não provar para mim até amanhã 1h que Deus existe, você está despedido. O que você faria? O cara foi para casa, voltou para trabalhar, e o patrão esperando. E ele nada. 12:00, o funcionário entrou na sala do patrão. Dá licença. Deve ser mineiro, né? Falar assim: dá licença. Você vai provar que Deus existe, não sei o que. Ficou bravo com ele. O senhor pode me acompanhar 1 minuto? Aí o patrão falou: tá bom. Você tem só 1h para provar. Não, o senhor me acompanha só 1 minuto. Aí o patrão ele foi lá para o pátio da empresa. 12:05, 12:10. E estava aquele sol violento. Ele falou assim para o patrão dele: o senhor pode ficar olhando para o sol aqui um pouquinho? Aí o patrão: mas como é que eu vou olhar para o sol? Não tem jeito, você é burro. Aí o funcionário assim: bom, se o senhor não pode olhar para uma obra do meu Deus, como é que eu vou mostrar para o senhor o Deus inteiro? Está trabalhando lá até hoje, né? Se o senhor não vai olhar nem para uma obrinha do meu Deus, como é que o senhor vai olhar para o Deus inteiro? E pronto, ele está trabalhando lá até hoje, é gerente, ganhou promoção, ganhou tudo. Entende? Na verdade Deus se mostra. Eu costumo dizer, a minha esposa, sempre a gente fala para isso, falei muito para meus filhos e falo para você essa noite: Deus não fala conosco. Se alguém está dizendo que Deus fala com você, está mentindo. Deus não fala, Deus grita conosco. Todas as manhãs Deus grita conosco. Deus arregaça, Ele faz, sabe, Ele se mostra. Eu não sei se você já ficou na praia 1 semana, 10 dias, 20 dias. Eu já fiquei algum tempo na praia, eu gosto muito de praia, sempre que posso. E gente, coisa mais linda, né? Não tem um pôr do sol igual ao outro. Cara, que coisa louca que é aquela. É o mesmo sol, o mesmo mar, a mesma areia, o mesmo céu. Mas você vai um dia de um jeito, você vai no outro dia do outro jeito. Você sai caminhando à noite na praia, na outra noite é tudo diferente.
Você vai na mesma hora e fala assim, agora o mar está baixo, ele está alto. Olha que coisa louca, cara. Tudo diferente, todo dia uma coisa nova. As flores se abrem e não abre tudo igual. Quantos tons de vermelho existe? De vez em quando no carro a gente está viajando, não tem o que fazer, né? A gente brinca de stop. Stop! Aí fala cor. Aí tudo bem, cor com G. Goiaba. Aí começa a discussão, né? Goiaba não é cor, e o pau cor. Porque é tanto tom de cor que a gente se perde. Essa é a verdade. E aí você vai dizer que não crê em Deus porque não leu a Bíblia. Não, nós não precisamos. Deus grita conosco, se revela, se mostra, se entrega. Se entrega todas as manhãs, todo dia, toda noite. Só que nós, assim como aconteceu com o rei Asa, a maioria de nós, principalmente nós aqui do Brasil, a maioria de nós nasce em lar cristão. A maioria de nós aprendeu a rezar, seja com o pai e com a mãe, seja com um padrinho, aprendeu a ir, seja numa missa, seja num culto evangélico, não importa. A maioria de nós nasce com uma certa fé. Uma das canções que eu mais gosto, muito antiga, né? Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, aos pés da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. Quem de nós, né? Seja uma professora, se a pai e a mãe não ensinou, sempre tem uma professorinha do primário que ensina alguma coisa pra gente, né? Ah, vamos rezar, Santo Anjo do Senhor, né? Esses dias minha sobrinha, muito pequenininha, esses dias não, já faz uns 3 anos atrás, filha do meu irmão, ela vai com a minha esposa para a escola, né? E ela falou assim para minha esposa: ô tia, vou cantar um rap. Mas acho que 4 anos ela tinha. E ela começou assim: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou. Né? Alguém, em algum momento, geralmente nós aqui do Brasil, em algum momento fomos entregues, somos batizados, fomos ensinados a rezar, fomos ensinados a balbuciar, fomos ensinados a aceitar Jesus. Só que de repente nós começamos a amar mais as trevas do que a luz, né? De repente começam a nos ensinar que Deus não existe não, né? Às vezes dentro da igreja, né? Às vezes dentro da própria igreja a gente pega algumas pessoas que começam a dizer que essa história de multiplicação de pães, isso aí na verdade cada um pegou um pãozinho lá, juntou, Deus não multiplicou o pão não. Essa historinha aí de abrir mar vermelho e começa a diminuir Deus, diminuir Deus, diminuir Deus. Daqui a pouco vem alguém e fala assim: você veio do macaco. E eu sempre falo, por que até hoje chama-se teoria da evolução, você sabe? Porque até hoje nunca foi comprovado, né? Apesar de ensinarem para você que é assim, teoria do Big Bang, porque até hoje não conseguiram. É preciso ter fé para acreditar em Deus e ter fé para acreditar no Big Bang ou em Darwin. Por que existe o elo perdido? Não vou te falar, vai lá e pesquisa, você é inteligente, né? Vai ver por quê. Porque muitas coisas não se podem ser provadas, simplesmente você tem que ter mais fé do que tudo, né? Mas eu vim do macaco, eu me lembro de um padre, acho que foi até o padre Guabiraba mesmo, que um dia estava dando a palavra sobre isso, e disse que ele estava dando a palestra, e aí ele falando de que Deus nos fez, nós somos imagens e semelhança de Deus. Uma pessoa levantou e falou assim: olha padre, o senhor me desculpa, o senhor pode crer assim, mas lá em casa a gente já decidiu, nós viemos do macaco. Aí o padre falou assim: olha, em questão de família eu não me meto, se você veio do macaco, fica à vontade, né? Eu vim de Deus, eu sei de onde vim e sei para onde eu estou indo, por isso eu tenho segurança no meu caminho. Eu vim de Deus, e você veio da onde? Aí começa a vir essa inteligência, e assim como o rei Asa, nós nem lemos, mas depois se você quiser voltar lá no capítulo 16, fala que o rei Asa morreu porque ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Pode ler lá, está escrito. Você volta lá em 2 Crônicas 16, vai estar escrito que depois ele sofre, morre porque ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Nós paramos de confiar em Deus. De repente uma palavra de um homem falando: você vai perder tudo, pronto, nossa vida estremece. A palavra de um médico dizendo: você nunca mais vai andar, e a gente estremece. A palavra de um sei lá o que dizendo: vai ter uma crise, e o Brasil vai... Aí você já estremece, você já fica preocupado: eu vou comprar dólar, aí você coloca toda a sua confiança no dólar. E aí alguém vai lá, assalta a tua casa e leva o dólar, e você entra em depressão, porque a tua confiança não está em Deus.
E eu já vi isso acontecer, não foi nenhuma vez, nem duas vezes, foi muitas vezes. Ouro, dólar, aplicação. Você quer ver essas pirâmides malucas que tem por aí, né? A pessoa vai lá, pessoas da igreja. Nossa, agora eu tenho lá 50 mil reais, 100 mil reais que eu guardei, mas o cara paga 10%, que maravilha. Depois perde tudo, aí entra em depressão, porque a confiança estava no dinheiro. Amaram mais as trevas. Veja, não está dizendo que a luz se escondeu. Deus não se escondeu. As pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Será que essas pessoas somos nós? Será que essas pessoas somos nós? Nós somos essas pessoas que estão amando mais as trevas do que a luz? Por que será que nossa vida às vezes para de caminhar? Será que os olhos do Senhor pararam de percorrer a terra? Será que eles pararam de ver? Será que as mãos de Deus se encolheram de uma hora para outra? Será que Deus teve um infarto? Teve um derrame? Ou será que Deus está cansado? Afinal, quantos anos Deus tem? Será que Ele cansou? Será que Deus desistiu de nós? Será que Deus desistiu de nós? Eu tenho acompanhado um amigo que o filho está preso, e eu estou aprendendo muito com esse amigo. O Ricardo já passou por isso, já contou aqui várias vezes do irmão dele. Que coisa mais linda, né? Não ter um filho preso é horrível, mas que coisa linda. Ali você vê como que o pai não desiste, né? Como que a mãe não desiste. Passa pela humilhação da visita, passa pelos olhares acusadores de todo mundo que está lá, né? As pessoas que no meio do caminho estão vindo você ir para a cadeia visitar o filho. A acusação, os olhares, a visita, toda aquela humilhação. E eles vão. Gente, se eu conheço essa pessoa há muito tempo, esse amigo meu há muito tempo, se ele que é tão pecador consegue amar um filho daquele jeito, imagina Deus. Você acha que Deus desistiu de nós? Não é possível. Nós é que estamos nos deixando iludir. Não vamos mais nos deixar iludir. Não nos iludamos com as trevas. As trevas só vão nos enganar. Pega o violão lá, Ricardo, por favor. Nós precisamos confiar que esses olhos do Senhor estão voltados para a terra, para nós, mas não para acusar, não para destruir, para sustentar. E lembre-se, sustentar não é dar o dinheiro. Sustentar na Bíblia não é dar o que comer. Também, lógico que Deus tem tudo isso para nós. Ele prometeu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu posso ter essa segurança, desde que Ele seja o meu pastor de verdade, né? Lógico. Mas quando se fala de sustento, é colocar ali o calço para que eu tenha o equilíbrio de reconhecer meus erros. Gente, como é difícil ter equilíbrio para reconhecer os nossos erros, né? Equilíbrio para recomeçar, equilíbrio para pedir perdão e equilíbrio para perdoar, equilíbrio para não cair nas tentações fáceis desse mundo tenebroso, equilíbrio para não amar mais as trevas do que a luz. O Senhor é luz e Ele veio para iluminar. O equilíbrio para pedir ajuda, né? Gente, como eu estou vendo tantas pessoas sofrendo, sabe por quê? Meu Deus, como eu tenho visto isso. Estão no erro, mas elas não gritam por socorro, elas não pedem ajuda, não querem ajuda. Sempre que uma pessoa vem conversar comigo, né, que a família quer levar ao psiquiatra, né, ou por problema de vício, transtorno de qualquer tipo, né, bipolaridade, tudo isso, né. E a primeira coisa que a pessoa fala para mim é assim: eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. E eu sempre digo isso. Se tem uma coisa que todo louco diz, é que ele não é louco, né? Você já prestou atenção? Eu nunca vi um louco assim: oi, tudo bem, eu sou louco. Você já viu isso? Eu nunca vi. Eu ia no Benedito Fernandes aqui constantemente. Nunca cheguei lá e um louco fala assim: oi, tudo bem, eu sou louco e estou aqui. Não. A primeira coisa que um louco fala é: eu não sou louco. E eu te falo uma coisa, meu irmão: se um dia você for um psiquiatra, nunca diga essa frase, porque a hora que você fala a hora que você fala pro psiquiatra assim: doutor, eu não sou louco, você já vai fazer assim, e começando a anotar a receita. A hora que você fala não sou louco, já começa: tá bom. E já começa a anotar a receita. Aí vem a lista de remédio. Se tem uma coisa que louco faz, é falar que não está louco.
E a gente não consegue entender que o psiquiatra é justamente para evitar a loucura, que o remédio é para evitar a loucura. Mas o nosso orgulho, desculpa te falar, mas é real, o nosso orgulho, a nossa arrogância fala: eu não preciso de ajuda. E muitos estão morrendo porque não gritam por socorro. Muitos estão morrendo porque não gritam por socorro. Acham que vão dar conta do recado sozinhos. Eu sei como fazer, eu sei para onde ir, eu sei tomar conta dessa situação. Não, do meu jeito vai dar certo. E vai quebrando a cara, não aceita ajuda, não pede socorro. Sabe quando aconteceu a grande transformação da minha vida? Foi quando eu tive uma recaída. Meu irmão, eu vim para a igreja, de repente, graças a Deus eu fui vendo que realmente eu estava errado. Comecei a buscar esse Deus maravilhoso. E aí, numa noite, eu tomei 2 litros de vodka. Numa noite, 2 litros de vodka. Recaí. E quando a gente recai, preste atenção, porque talvez aconteça com você. Quando a gente recai, o maligno é terrível. Ele vem para dizer assim: você não tem jeito, você não tem saída, você não presta. E no meu caso a minha mãe falava assim, né? Esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais. Então o diabo aproveitava assim: tá vendo? Você não tem jeito mesmo. Mas foi ali que eu tive, graças a Deus, a petulância de vir para a igreja. Na verdade eu vim para dizer que eu ia desistir, mas Deus foi tão bom comigo que eu cheguei atrasado, que eu ia falar disso antes da reunião. Era uma reunião de domingo de manhã, mas eu cheguei atrasado. Louvado seja Deus. Se eu chegasse mais cedo eu ia falar assim: desisto, não posso mais, desculpa, vocês foram muito legais, mas eu estou indo embora. Mas eu atrasei. E quando eu atrasei, eu ajoelhei, comecei a chorar. Deus levantou um profeta, falou comigo. E ali, quando terminou aquela reunião, eu pedi socorro. Cheguei para a tia Diz e falei: pelo amor de Deus, orem por mim, eu não vou dar conta sozinho, não me deixa mais sozinho. O seminário de vida no Espírito Santo começou por causa disso, porque eu comecei a pedir: eu preciso de um estudo. Aí não tinha estudo, aí montaram um seminário por minha causa, de tanto que eu pedia, porque eu percebi: eu não posso ficar sozinho. Eu clamei por socorro, meu irmão, e estou aqui hoje, levantado, pai de família, profissional, trabalhador, velho, já quase com o pezinho na cova lá. Já estou começando a descida. Porque a vida é assim, você sobe, chega uma hora você começa a descer. Eu já comecei minha descidinha já, para encontrar com o meu Jesus. Logo, não sei quanto, mas com certeza já passei da metade. E não vejo a hora do grande dia de estar frente a frente com aquele que morreu por mim, né? Eu tenho uma gratidão. O dia que eu morrer vai ser o grande dia, assim, de alegria, de abraçar o Senhor e falar: Senhor, só o Senhor mesmo para ter coragem de morrer por um homem como eu. Só o Senhor, só o Senhor. Mas ali, naquele pedido de socorro, e eu não tive vergonha, eu gritei por socorro na frente de muita gente. Minha arrogância precisou de ser quebrada ali. As pessoas precisaram saber que eu era arrogante, que eu era alcoólatra. Imagina, é a mesma coisa que louco nunca fala que é louco, alcoólatra nunca fala que é alcoólatra. Se alguém está dizendo para você assim: cuidado, você é alcoólatra, e você está ficando irritado, cuidado, a pessoa tem razão. Cuidado, comece a pensar na sua vida. Porque eu era assim. Foi ali, eu pedi socorro. Talvez é só o que você está precisando. Talvez a única coisa que você está precisando agora é falar para alguém que você confia: socorro. Mas eu não estou falando de bebida só. Às vezes a solidão, a depressão, os pensamentos suicidas, os vícios que estão te destruindo, a vida sexual desregrada, a vontade de abandonar a família, o trabalho, de sair correndo pelado no meio da rua e depois falar assim: não sou louco. Não sei, mas às vezes só nos falta a coragem de pedir socorro. Gozado isso, né? A coragem de ser fraco. O apóstolo Paulo falava isso: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Há um Deus que nos ama, há um Deus que quer estar conosco todos os dias, há um Deus que não desiste de nós. Agora nós precisamos de amar mais a Deus do que temos amado as trevas. Depois você lê esse João 3, 16 até 18. A luz veio, mas os homens amaram as trevas. Nós amamos as trevas. Essa é uma verdade que nós temos que começar a lutar. Busquemos a luz. Busquemos a luz.
anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Canta comigo, fica de pé. Anda com Deus, mais uma vez. Anda com Deus, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. O choro de uma noite, o choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Deus tem vitória. Busca o amor. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida. A vitória é garantida. A promessa não falha. A promessa não falha. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Mais uma vez, canta conosco. Anda com Deus. Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite, o choro de uma noite se acaba de manhã. Se acaba de manhã. Deus tem vitória. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder, busca o poder e muita unção. E muita unção. A vitória é garantida. A vitória é garantida. A promessa não falha. A promessa não falha. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Eu queria te convidar agora a pensar e perceber o quanto esse Deus tem se mostrado para nós, o quanto esse Deus tem nos buscado. Ele não desiste. Ele não desiste. E se você perceber em qualquer momento, talvez hoje, talvez outro dia, talvez hoje você até esteja bem, mas qualquer tempo da sua vida que você perceber que as trevas estão começando a ganhar lugar, que o teu coração está começando a vacilar, que coisas estão começando a destruir tua fé, tua saúde, tua vida financeira, teu relacionamento, seja relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de irmãos, relacionamento de amigos, que o amor às trevas, o amor pelas coisas deste mundo está começando a tirar o lugar de Deus da sua vida. É tempo de voltar, sempre é tempo de voltar. E é interessante, porque naquele dia que eu pedi socorro, era um domingo. Quando foi na segunda-feira, marcaram comigo para fazer uma oração na quinta. E eu me lembro até hoje, meu coração ansioso, porque ainda tinha 3 dias. E eu naqueles 3 dias, terça, quarta, segunda noite, terça e quarta, fiquei me ocupando, lendo a palavra, falando com algumas pessoas da igreja para não cair. Mas meu irmão, aquela quinta-feira, quando 2 pessoas, o Emílio e a tia Dirce, eu nunca vou esquecer, quando aquelas 2 pessoas impuseram as mãos sobre a minha vida, quando aquelas 2 pessoas começaram a falar comigo, e elas me perguntaram se eu queria renunciar àquela vida velha, e se eu queria receber Jesus como o Senhor da minha vida. Meu irmão, Deus sabe, havia e ainda há tanta sinceridade no meu coração, de que a única coisa que eu quero é o meu Senhor, é o que eu mais quero. E quando eu fiz aquela oração, quando eu entreguei a minha vida a Jesus naquela noite, tudo mudou. Nunca mais eu bebi, nunca mais.
No começo eu lutei, depois de uns 6, 7 meses, eu comecei a ter nojo de bebida alcoólica. Eu simplesmente não aguentava mais o cheiro. Uma coisa impressionante aconteceu comigo. E aqui nesta noite, meu irmão, se você está agora com o coração sincero pedindo socorro, eu creio, pode acontecer com você. Amém? Amém? Eu creio. Eu quero te convidar agora a receber esta oração. Eu fui abençoado naquela noite, e eu quero te abençoar esta noite. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Escuta isso mais uma vez. Faz parte da música, ó. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Aleluia, Deus. Para vencer é preciso usar as armas da fé. Para prevalecer, você tem que confiar no poder do Senhor. no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Presta atenção, meu irmão. É preciso confiar, é preciso crer. E eu quero orar pela tua vida nesta noite. Agora, Ele canta lá. eu não sei se você está com a mesma sede que eu tenho até hoje. Eu tenho uma sede de Deus, oh Deus. Só Ele sabe. Eu tenho uma sede de Deus. Não pense que essa sede me impeça de pecar, porque eu sou pecador. Não pense que essa sede me impeça de cair, porque muitas vezes eu caio. Mas essa sede de Deus me faz levantar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Mas naquilo que eu lutei, no alcoolismo, na minha vida desregrada, Deus me abençoou, porque Ele viu a sinceridade do meu coração, e Ele está olhando para a sinceridade do teu coração esta noite. Eu creio nisso. Amém, Senhor. E se há algo, meu irmão, minha irmã, que tem feito você cair muitas vezes, se há algo das trevas que você tem amado mais do que a Deus, eu creio que é o momento. Se você quiser, peça socorro a Ele. Senhor. Eu estou de olhos fechados, eu só vou orar, eu não quero nem saber o que é, meu irmão. Não pense que eu estou curioso para saber disso, eu não quero nem saber. Mas é o momento que você pode dizer: socorro, Deus, me ajuda. E assim como o Emília e a tia Dirce oraram pela minha vida naquela noite de quinta-feira que eu clamei por socorro, eu hoje quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. E a minha oração vai ser tão simples quanto aquela oração que fizeram comigo. Uma oração sincera. A oração deles que eu vou fazer com você agora é muito simples. Foram 2 perguntas praticamente. A primeira pergunta que eles fizeram para mim foi: Marinho, você quer renunciar ao mal, a esse amor pelas trevas, ao seu vício? E eu disse: eu quero. Mas eu não disse de decorado, eu disse: eu quero, eu não aguento mais. E eu quero perguntar para você: eu não sei o teu nome. Alguns até eu sei, mas eu queria que você agora falasse o seu nome. Fala o seu nome aí. Pode falar o seu nome, fala de novo o seu nome. Então agora, com este teu nome em mente, eu te pergunto: você quer renunciar a esse amor pelas trevas, pelos vícios, pelos pecados, pelas quedas? Você quer renunciar a este amor por essas coisas do mal, por essas coisas das trevas, por essas coisas do mundo? Você quer renunciar a isso, sim ou não? Quase que eu não escutei, hein? Aquele dia que eu renunciei, os vizinhos, a mãe da tia Dirce era a vizinha dela, ela foi perguntar o que tinha acontecido, porque eu gritei. Não precisa gritar não, mas eu estou dizendo que precisa vir de uma convicção. Se você disse sim, meu irmão, então agora eu quero te perguntar. A segunda pergunta que eles me fizeram foi muito simples: você aceita Jesus como teu dono? Sim. Eu ainda não perguntei para você, eu estava perguntando para mim, agora é para você. Eu queria que você falasse o seu nome, mais uma vez, porque aquele dia eles me chamaram pelo nome. Eles falaram assim: Marinho, você aceita Jesus como teu dono, teu salvador? E eu queria que você falasse o teu nome de novo. Fala o teu nome aí, porque eu estou perguntando para você agora. Fala mais uma vez o teu nome.
você aceita Jesus como teu dono, teu Salvador, teu Rei, teu Senhor para toda a eternidade? Aleluia, glória a Deus. Eu creio, meu irmão, que neste momento pacotes de trevas caem pelo chão em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu creio que pessoas aqui que estavam envolvidas com coisas do ocultismo estão tendo agora uma revelação que elas precisam mudar de vida. Amém. Eu creio que pessoas aqui que estavam sendo pessoas do mal para outras pessoas, estavam levando pessoas para lugares errados. Essas pessoas estão vendo agora que elas podem, além de se perder, perder outras pessoas. Deus está te convencendo, é preciso mudar de vida. Amém. Pessoas que estavam envolvidas com coisas de vício, o Senhor está mostrando que Ele pode rasgar isso agora. Amém, Senhor. A segunda parte da canção pode te ensinar muita coisa. Nós vamos cantar, eu queria que você escutasse. Para alcançar Tem que confiar de todo o coração. Para vencer, canta. Para vencer é preciso usar as armas da fé. As armas da fé. Aleluia. Para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. Crer sem duvidar. Crer sem duvidar, a palavra declarar, Para fazer para acontecer. ver acontecer. Em os seus braços e declare: eu ando com Deus. Eu seguro na mão de Deus. O choro de uma noite, O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Deus tem vitória. Eu busco amor, busco perdão, Busco perdão. eu busco poder Busco poder e muita unção. A vitória é garantida. A promessa não falha. Ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar. Só você declare: Ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar. Pega os seus braços agora, vira para o teu irmão e declara: Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai. Pegue suas mãos, olha para os seus lados e declara: Ele vai te abençoar. Te abençoar. Aleluia. Amém, amém. Feliz ano novo. Deus vai te abençoar, meu irmão. Prevalece. É preciso usar as armas da fé. É preciso lutar. É preciso perseverar, né? Permaneça. Se não for nesse grupo de oração, amém. Amém. Mas procure um lugar onde você não esteja sozinho, aprendendo a palavra e lutando nesse grande exército de Deus, do qual fazemos parte. Amém? Podemos sentar?